nós devemos dar graças a Deus pela lei, porque é a lei que nos ensina aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. O problema é que talvez você, com os 30 anos que você tem de caminhada cristã, você ainda não teve tempo de ler o livro de Levíticos. Eu entendo, porque a vida na América é muito corrida, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a ler essa semana. Pegue o livro de Levíticos e comece a ver o que era a lei, quais que eram os pecados. E deixa eu te falar, não é porque estava no Antigo Testamento que não seja verdade no Novo Testamento, porque pecado é pecado desde a criação do mundo e continua sendo a mesma coisa. E se você continua errando, não é por falta de ensinamento, mas é por falta de vontade, por falta de desejo de saber o caminho correto. Deus está falando nessa manhã: corrija o teu caminho, volte para a vereda certa, para a vereda antiga, que é a palavra do Senhor. A Bíblia é um livro tremendo. Por muitas vezes eu falo alguma coisa e eu tenho que repetir 4 ou 5 vezes para que alguém entenda e a torne como lei. Por 4 ou 5 vezes, às vezes a gente tem que reafirmar aquilo que a gente fala. Mas a Bíblia, ela fala, é necessário que ela fale apenas uma única vez. E quando a Bíblia fala, se torna regra. E eu e você não podemos quebrar as regras do Senhor. Eu e você temos que viver de acordo com essas regras. Foi a decisão que nós fizemos. Nós aceitamos ser um povo escolhido, uma nação eleita. Nós decidimos ser separados pelo Senhor. Então nós temos que viver como um povo separado. Paulo ainda continua falando: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós não conseguiríamos viver pela lei, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu um presente que se chama a graça, e é pela graça que nós estamos aqui hoje. A graça, ela oferece gratuitamente o perdão, excesso ou abuso do perdão. Escutem bem, excesso ou abuso do perdão, ela resulta em uma maior condenação. E essa condenação não é outra coisa a não ser a apostasia, o afastamento das coisas de Deus. E se você continua nessa vida pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão e depois pecando, tenha certeza que sua mente está sendo cauterizada, que você está sendo levado para um lugar sem saída. Mas o bom pastor chegou aqui nessa manhã para te dizer que ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O abuso da graça está tornando o melhor período da igreja em uma verdadeira catástrofe. O melhor período. O melhor período porque nós não precisamos de intermediários para chegar na presença do Pai. Nós não precisamos de ninguém para levar um sacrifício. Nós temos a porta aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, não importa se o ano é bissexto ou não. Todos os dias o nosso Deus está lá, e a Bíblia fala que Ele não tosqueneja, que Ele não dorme. Ele está pronto para nos ouvir em qualquer momento. Mas pare de abusar da forma como você está vivendo. O Senhor está te chamando hoje para os seus braços, dizendo: olha, eu quero você, mas eu quero te separar, eu não quero que você seja contaminado. O período da apostasia, a Bíblia é muito clara, fala sobre isso. O período da apostasia, que será o pior estágio da igreja, está chegando sorrateiramente dentro do melhor período. Dentro do melhor período. Nós temos um período de liberdade hoje. Hoje nós temos liberdade para pregar a palavra do Senhor aonde a gente quiser. Hoje a gente tem liberdade para dizer que a gente é crente em qualquer lugar. Eu comprei umas camisetas especiais para trabalhar nesses dias. Sou selado pelo Espírito Santo. Sou propriedade de Deus. Estou trabalhando só com essas camisetas. Estou deixando meus clientes tudo maluco. Meu patrão é um carpinteiro judeu. Estou deixando esse homem doido. E quando eles vêm me perguntar: ó, Jesus te ama. Nós temos que mostrar a diferença, e vamos mostrando a diferença aos poucos. Mas me preocupa às vezes que algumas pessoas têm a atitude de se dizer cristão e na verdade estão parecendo uns tristão. As atitudes estão sendo pobres, pequenas, mesquinhas. E você continua infelizmente dizendo glória a Deus e aleluia. E escutem bem, tem gente que está indo para o inferno dizendo glória a Deus e aleluia. Mas o Senhor te ama. O Senhor tem um cuidado tão especial com a tua vida, e hoje é dia para que você volte para o caminho certo. Hoje é um momento para que você realmente
Tome uma decisão na tua vida. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, fala sobre o grande dia do Senhor, e esse dia vai chegar. Mas ele fala que antes que esse dia chegue, vai chegar um grande período de apostasia, que nada mais é do que uma grande revolta contra Deus e os seus ensinamentos. Pastor, o que é apostasia? Olha, apostasia é a rejeição deliberada de Deus por um cristão. Ou seja, você saber o certo, mas insistir em fazer o errado. É diferente de falsas convicções ou de erros. É muito diferente de coisas que são resultantes da ignorância. Ou seja, você aceitou Jesus na segunda-feira, você tem que aprender de Deus. Você tem que conhecer a Deus. E se você está errando durante esses dias, não venha me dizer que você, Deus, ele se esqueceu de mim. Olha, pastor, eu aceitei a Jesus, mas infelizmente, pastor, eu caí, eu tomei uma cervejinha. Pastor, olha, eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. Deus não me quer. Deus, ele te ama. Ele está te ensinando a andar. Não queira correr, ele está te ensinando a andar. Em nome de Jesus, aprenda da palavra do Senhor. Por enquanto você ainda tem a oportunidade. Agora, a apostasia vem para aqueles que conhecem, aqueles que sabem a verdade e que insistem no erro. É terrível a questão da apostasia. Hebreus 3:12 fala assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Que nunca haja. Que nunca haja. Jeremias 2:19 fala: a tua malícia te castigará. Você que anda no caminho que você quer, quando você começar a colher o que você plantou, não culpe a Deus, porque está sendo a tua própria malícia que está te castigando. Você está comendo aquilo que você está plantando ao longo da tua vida. A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu amor contigo, diz o Senhor, Jeová dos exércitos. É terrível quando uma pessoa começa a cair no mesmo erro, e de repente esse erro já não se torna mais erro, mas se torna um costume, se torna um hábito. Deus quer que tenha mudança na tua vida. A Bíblia fala sobre célebres apóstatas. A Bíblia ela é completa, e ela não podia deixar esse texto, ou melhor, essa palavra, esse momento, sem que nós conhecêssemos o que é apostasia. E o apóstata mais conhecido foi o rei Saul, sem dúvida nenhuma. Ele deixou de seguir a Deus. Era um homem que conheceu a presença do Espírito, era um homem que foi chamado por Deus, era um homem que tinha uma nação toda sob o seu controle, mas ele deixou de seguir a Deus. Paulo fala em 1 Timóteo a respeito de Himeneu e Alexandre, que naufragaram na fé. Fala também em 2 Timóteo a respeito de Demas, que abandonou a Paulo por amar o presente século. A apostasia é justamente isso. Você começa a colocar um pouquinho de erro, coisinha pequena. Pastor, isso não faz mal para ninguém. Pastor, é só para mim. Isso é parte do meu corpo.